E aí, pessoal? Nessa aula eu vou falar sobre os operadores lógicos, que são o i e o ou, tá? Mas antes de entrar em mais detalhes, vamos voltar aqui e analisar novamente essa história da média, tá? Veja que uma média, ela não pode ser maior que 10, tá? Não existe média 11, por exemplo. E ela também não pode ser menor que zero, tá? Não existe média negativa, beleza? Então, veja que uma média que é válida, ela tem que estar entre 0 e 10, tá? Ela tem que estar entre 0 e 10. Então, eu apaguei isso tudo aqui pra gente decidir agora, escrever na tela, quando uma média é válida e quando é inválida, tá? Bom, então vamos lá. Se a média precisa estar entre 0 e 10, a gente vai escrever o seguinte. Ela tem que ser o quê? Maior, média, né? Maior ou igual a zero, ou seja, eu incluo o zero, tá? Porque o zero também é uma média válida. E, ó, e que eu uso esses dois, esse i comercial aqui, né? Duas vezes, tá? Para representar o operador lógico i. E ela também deve ser o que? Média deve ser menor igual a 10. Ou seja, o 10 também está incluso, certo? 10 é uma nota, uma média válida, beleza? Então, ó, eu faço if isso, tanto essa condição quanto essa condição tem que ser atendida para eu poder, né? Deixa eu escrever aqui, serial ponto println média válida, tá? Tudo certo. E aí eu poderia, né, aqui dentro escrever aluno aprovado, aluno reprovado ou aluno nota 10, certo? Mas vamos só colocar média válida. Se não atender esses critérios, significa que é uma média inválida, né? Média inválida. Beleza, vamos testar para ver se funciona? 6 deveria ser o quê? Uma média válida, tá? Então vamos lá. Média válida, tranquilo. Vamos testar agora com 0. 0 também é uma média válida. Tranquilo, funcionou. Agora vamos testar com menos 1, por exemplo. Menos 1 já não pode, tá? É uma média inválida. Média inválida, certo? E agora vamos testar com 11, tá? Que é uma média também inválida. Média inválida, tranquilo. Então veja que ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai testar o seguinte. 11, né? Ele vai verificar, opa, média é maior ou igual a zero. Nesse caso, sim, 11 é maior ou igual a zero, certo? É maior que zero, no caso. Então, beleza, esse aqui ele passou no teste. Agora ele vai testar essa partezinha daqui. Ele vai perguntar, média é menor ou igual a 10? Opa, deu erro, né? Deu negativo, ou seja, deu falso. Média não é menor ou igual a 10, certo? É maior que 10. Então já não vai passar nesse teste aqui. Ou seja, isso aqui vai ser meio que invalidado, né? Vai ser descartado e beleza, qual é a outra condição? Essa daqui, né? O meu else. Então ele vem e entra aqui, certo? Então veja que no i, nesse operador lógico i, todas as condições aqui dentro do i tem que ser verdadeiras para poder entrar aqui, certo? Ou seja, isso teria que ser verdadeiro e isso também deve ser verdadeiro para poder a condição total, a grande condição ser verdadeira, certo? Beleza. Agora vamos ver o ou, tá? Então eu quero fazer o seguinte, no lugar eu quero primeiro imprimir se eu quero verificar quando a média é inválida e o else vai ser a média válida, tá? Então, ó, peraí. Então, na verdade, esse aqui vai vir pra cá e esse aqui vai subir, tá?
Opa, deixa eu apagar aqui. Ajeitar, consertar. Beleza. Isso aqui vai ter que mudar, certo? Então, agora eu quero primeiro, no meu if, imprimir quando uma média é inválida. Inválida. Ela é inválida quando média é o quê? Menor que zero, certo? Nesse caso, eu não é menor ou igual, né? Porque eu não incluo zero. Ou ela é inválida quando a média é maior que 10, certo? Veja a diferença, tá? Nesse caso, eu quero imprimir quando a média é inválida. Ela é inválida quando ou a média é menor que zero ou é maior que 10, certo? Então, vamos testar de novo para ver se funciona. Então, agora, ó, 11. Bora lá. Média inválida, certo? Tranquilo, né? Média inválida. Por quê? Ele vai verificar o seguinte, ele vai perguntar aqui. Média é menor que zero? Nesse caso, não, né? Média não é menor que zero. 11 não é menor que zero. Mas o ou ainda dá a possibilidade de você olhar mais à frente, certo? Então, ele vai também perguntar, por exemplo, se média é maior que 10. Opa, sim. Nesse caso, média é maior que 10. Então, veja que aqui eu tive um falso, mas aqui eu tive um verdadeiro. Então, foi um falso com um verdadeiro. Para o ou funcionar, eu só preciso que uma das condições seja verdadeira, tá? Nesse caso, essa daqui foi verdadeira, então eu vou entrar nesse if, certo? Veja que é diferente do i. Pro i, para você poder entrar em um determinado comando, tá? Tudo tem que ser verdadeiro. No ou não, basta um ser verdadeiro, tá? Então, beleza, média maior que 10, então, né, média inválida, certo? Agora, vamos testar de novo, só para vocês verem, né, que, sei lá, se for menos 1, vai dar média inválida também. Média inválida também, certo? Ele já vê aqui, ó, média é menor que zero? Sim. Opa, já é verdadeiro? Já já entrou aqui, tá? Não precisa nem olhar mais pra cá. Se já tem um verdadeiro, pronto, já entra aqui, certo? Então, essa mais ou menos a ideia do ou e do i, certo? Nos próximos exercícios, a gente vai ver mais um pouquinho sobre esses operadores para pegar melhor essas ideias. Beleza, pessoal? Então, até as próximas aulas.